Finalmente Mark revendo a sua mulher, ou quem ele acha que é sua mulher. O Burt e o Irving externos se encontrando, o Mark agindo estranho e alguns outros detalhes que talvez você pode não ter percebido. Bora conversar e fazer a análise de Ruptura episódio 5 da segunda temporada comigo. E aí, tudo bem? Eu sou o Tarcísio Yamamoto. Antes rapidinho aqui, antes da gente começar essa análise do episódio 5 aqui, galera, já vai deixando o teu like, a tua inscrição e ajuda a gente pra caramba. Se puderem, se tornem membros, já deixa aquela força maior pra gente e pra gente ter uma proximidade maior, pra gente discutir teorias muito loucas juntos. Vai ser legal demais ter essa colaboração tua aí. Se não puder, não tem problema. Valeu demais e já agradeço muito vocês todos aí. Meu povo, eu acho que esse episódio foi o episódio que mais deixou detalhes escondidos aí na tela. Obviamente eu não vou falar de todos aqui, porque eu trago aqui apenas as coisas que eu saquei e tenho alguma teoria sobre, ou algum caminho, sabe? Algum caminho que eu consigo imaginar onde vai. Mas bora começar essa análise falando da Helena. A Helena vai para uma reunião ali com a Natalie e um outro cara para falarem sobre os acontecimentos dos eventos com o Milchick. A Helena queria contar sobre o ocorrido diretamente pro pai dela, mas pelo que dá a entender ali, eles vão acobertar esse acontecimento. As cagadas que aconteceu no evento ao ar livre, ele não vai chegar no pai dela. Ele não vai ficar sabendo de absolutamente nada. Mas existe dois detalhes nesse diálogo aí que são bem interessantes. O primeiro é que eles comentam que o Milchick fez muitos erros ali durante o fim de semana e fez com que eles agissem. E eu me pergunto exatamente o que seriam essas coisas que tiveram que fazer com que membros do alto escalão da Lumon tivessem que tomar providências. Quando ele disse isso, eu até pensei, meu Deus, demitiram o Milchick. Mas depois a gente vê que não. Será que ele disse isso apenas se referindo à demissão do Irving? Mas isso seria muito pouco, ao meu ver, sabe, pra falar dessa coisa assim. Vamos ter que aguardar pra esperar isso aí. O outro detalhe, depois dele dizer essas coisas, a Helena pergunta, meu pai aprovou isso? E o cara grandalhão lá, o Drummond, responde, o pai encorajou isso. Ele não disse seu pai, ele simplesmente disse o pai encorajou isso. Será que esse cara também é um Wigan? Ele é o irmão da Helena? Olha, se for olhar a fisionomia e os traços ali dos dois, até dá pra colocar que são da mesma família mesmo. Eu também quero chamar a atenção de vocês no momento que eles estão discutindo da Helena voltar como Halle pro refinamento de dados. Afinal, o Mark é importantíssimo e sem a Halle ele não vai fazer nada. A Helena fala que não vai voltar porque ela já quase morreu duas vezes. Uma pelo Irving e a outra por ela mesma. E ela até esculhamba os internos falando que eles são animais. E é interessante esse tratamento da Helena porque no vídeo que ela fala com a sua interna, a Halle, lá na primeira temporada, ela fala pra ela que ela nem gente é, né? Mas se a gente for lembrar, no episódio passado, ela teve um lance muito íntimo com o Mark. E cara, ninguém me coloca que ela fez aquilo simplesmente pra transar e cair fora. Ela sentiu algo pelo Mark diferente ali. Ela me deu até a impressão que queria contar absolutamente tudo pra ele. Depois dela falar que eles eram animais, ela fala que iria, mas iria fingir de novo ser a Halle. E obviamente eles não deixaram por causa de todo o risco aí, né, que agora tá tendo. Olha, daqui duas uma, cara. Ou a Helena é uma baita filha da mãe que realmente só queria usar o Mark e queria brincar com ele ali, né? Ou ela fez todo esse teatrinho aí com o conselho ali pra conseguir acabar fingindo ser a Halle, pra conseguir ficar com o Mark novamente. Galera, ela assistindo a Halle com o Mark no vídeo, não é possível que ela faria toda aquela cena lá com o Mark no episódio passado e agora ela não tá nem aí. Eu tenho certeza que ela queria voltar ali pro refinamento de dados. Outra coisa que me deixou pensando é quando a turma do refinamento de dados tá falando com o Milchick e obviamente eles querem respostas ali, né? E o Milchick comenta que a Helena Egan tava fazendo uma pesquisa e a Halle diz assim, roubando o meu próprio corpo? É engraçado ela dizer isso porque
são os mesmos corpos ali, né? Mas duas mentes diferentes, digamos assim. Como eu disse no vídeo da análise do episódio passado, muitas vezes a gente pensa que o externo é a verdadeira persona, por assim dizer, né? Mas o que impediria de o interno ser o verdadeiro e o externo ser o temporário? Duas mentes brigando pela propriedade do corpo. Quem possui mais que o outro esse corpo? Esse seria o grande dilema da ruptura ali, né? Que a Lumon não tá nem aí de discutir isso. Bom, e bora falar do próximo personagem, que é o Miltic. Olha, eu tenho que dizer, as cenas do Miltic nesse episódio foram bem curiosas. Eu queria aproveitar para voltar nessa reunião do Miltic com o pessoal do refinamento e destacar a história que ele contou sobre o rei da Suécia, né? Ele fala que o rei da Suécia se disfarçava para entrar no meio da multidão para que ele pudesse ouvir as reais queixas do povo, né? É muito curioso ele trazer essa história porque, cara, eu vejo muito o perfil do próprio Miltic nesse rei da Suécia aí. Se vocês repararem bem, o Miltic tenta se entrosar com o pessoal ali da ruptura, né? Ele tenta ser amigo da galera ali. Ele tenta ser amigo para poder conseguir ter uma conversa mais profunda e, quem sabe, como ele mesmo disse, de ouvir as reais queixas ali de dentro. Às vezes, sinceramente, me dá até um sentimento de que o Miltic realmente se preocupa um pouco mais com os internos do que em relação aos outros funcionários de alto escalão da Lumon. A Cobel mesmo, tava nem aí pra nada. E finalmente tivemos como ver um pouco mais sobre a relação do Miltic com a Miss Huang. E pelo jeito, é uma baita relação difícil, cara. Mas o momento mais curioso é ela pedir se pode fazer uma pergunta e, ao invés disso, ela, dá uma opinião, que é corrigido de maneira um pouco grosseira ali pelo próprio Miltic, né? Ela fala que ele não deveria deixar que eles fizessem um funeral porque eles iriam achar que eles realmente são pessoas reais, né? Cara, primeiro vamos lá. A pessoa quer fazer uma pergunta e traz uma opinião. Isso faz reforçar que a Miss Huang realmente não seja uma pessoa normal. Talvez ela seja até uma pessoa assim como aqueles clones lá do Mark e dos outros no episódio passado. Só que nesse caso a Miss Huang conseguiu ser um pouco mais evoluída, né? Mas a menina ainda assim é muito estranha. Fora que quando o Miltic ocupava esse cargo da Miss Huang, a gente sabia que o Miltic era um cara que vivia fora da Lumon. Tinha cenas dele ali fora da Lumon. A Miss Huang, em nenhum momento ela é vista fora do andar da ruptura. Apenas no episódio passado, que inclusive os clones esquisitões ali também estavam. E depois a Miss Huang pergunta se a sua primeira avaliação de performance era hoje. Cara, ela perguntar isso é muito legal, porque liga com as cenas lá da frente que a gente já vai chegar lá. E vamos falar sobre essa avaliação do Miltic aí. A Natalie e o Miltic se encontram nesse momento. E, gente, eu fico em modo muito de alerta quando eu vejo o encontro desses dois, porque, sinceramente, eu acho que tem algo que ainda não foi revelado entre esses dois. Sinceramente, eu não sei, porque, gente, a Natalie, você vê ela sempre sorrindo ali, com aquele sorrisão maravilhoso dela lá. Mas os diálogos com o Miltic são os únicos diálogos que você vê ela ficando, às vezes, desconfortável. Como, por exemplo, aqui, quando o Miltic pergunta qual foi o sentimento dela recebendo os quadros, né? E ela muda totalmente de assunto e volta para aquela feição padrão dela, né? De sorrir e seguir o jogo. Aliás, percebe bem no final dessa conversa, quando o Miltic pergunta, né? E termina de falar. Ela fica olhando, espera um pouco e depois balança a cabeça e aí muda completamente a feição. Sabe o que parece? Parece até quando ela falava com a Cobel e a Natalie era a porta-voz do conselho. Ela escutava o que eles falavam e depois transmitia pra Cobel. Eu posso estar viajando 1000 graus nessa aqui, cara, mas será que a Natalie é vigiada 24 horas por dia pelo conselho e tudo que ela faz, o conselho diz pra ela se é pra ela fazer ou não? Na avaliação, bom, obviamente o Miltic tá meio ferrado ali, né? Várias cagadas acontecendo com ele no comando aí. Mas o Drummond fala que teve 3 alegações reportadas anonimamente. Ou seja,
3 reclamações. Uma era que usava muitas palavras difíceis, 2 clipes foram colocados de maneira errada e a terceira foi tentar trazer aquele primeiro time para trabalhar com o Mark e que acabou não aceitando. Daí volta o Dylan, o Irving e a Halle, né? Agora, quem será que fez essas reclamações do Miltic aí? Galera, pra mim tá bem claro que quem queimou o Miltic nessa aí foi a Miss Huang. A primeira reclamação é bem coisa de criança mesmo, fala sério. A segunda e a terceira, a Miss Huang também estava envolvida com ele. Desde que o Miltic assumiu o andar da ruptura, a Miss Huang é a ajudante dele. Ela sabe de todos esses BO aí, fora que lembra lá que ela perguntou se era hoje a avaliação do Miltic? Meu amigo, a Miss Huang perguntou pra saber do tipo assim, é hoje que você vai se ferrar porque eu reclamei de você? Olha, essa relação aí uma hora vai azedar, cara. Aliás, o Drummond até fala pro Miltic que ele insistiu em reformas amistosas, né, com relação ao Mark se entrosar lá com o novo grupo que ele foi lá no começo lá. Dando a entender que essa forma amistosa é errado, é o jeito errado de se fazer. Ele deveria ter sido mais tirano, né? Assim como a Cobell faria. Esse modo de pensar liga totalmente com o que a Miss Huang fala pra ele nesse episódio, né? Que eles nem gente são. A Miss Huang tá queimando o Miltic pelas costas. O porquê? A gente ainda não sabe. Mas podem ter certeza que nos próximos episódios a gente vai ter um Miltic muito mais tirano, muito diferente do que a gente tá acostumado, tá? Agora vamos falar rapidamente sobre o Irving e encontrando o Burt, porque talvez o encontro desses dois pode nos dizer um pouco mais em detalhes sobre a ruptura. O Burt quer saber por que ele foi na casa dele lá e tal. E aí sabemos que o Burt foi demitido e não aposentado, como foi dito. Eles falaram que ele se envolveu sexualmente com outro funcionário. Mas o curioso aqui é o seguinte, o Burt realmente se envolveu com o Irving. A Luma aumentou pacas aí, né? Mas eles se apaixonaram realmente mesmo. O interno do Burt era gay, mas o externo também é e é até casado. Cara, me faz pensar que o externo do Irving muito provavelmente também seja. Então, mesmo não lembrando de absolutamente nada do externo ou interno, eles ainda continuam gostando e fazendo as mesmas coisas. O que também me faz pensar que muito provavelmente o externo do Irving e o externo do Burt provavelmente vão se apaixonar aqui fora também. Olha só que legal esse detalhe. Talvez a ruptura não tenha o poder suficiente para bloquear isso dos externos e internos. Então talvez, quem sabe, os internos sejam parte dos externos. Eles não são duas pessoas diferentes. Talvez a ruptura apenas faça a divisão do subconsciente, né? Sei lá. O externo mais sério e o interno mais emotivo e tal. É interessante pensar nisso. Mas vamos falar sobre o Mark, porque tem coisa bem interessante no começo do episódio. Parece ele tomando algumas pílulas e parece que talvez ele tome até regularmente isso aí. Talvez remédios oferecidos pela Lumon. E bom, se for é bem estranho ver ele tomando eles, até porque ele tá desconfiado da Lumon. Mas o mais esquisito nem é isso aí, e sim aquela bebidinha lá que ele toma. Na geladeira dele tem mais um monte daquela mesma bebida e 2 cervejas, né? Porque, pô, ninguém é de ferro, né, cara? Mas a geladeira não parece ter muita coisa, não. Aliás, parece que ela tá bem vazia. E depois eu parei pra pensar, eu acho que eu nunca vi os internos fazendo horário de almoço. Pelo menos eu não me lembro. Talvez essa bebida seja alguma coisa para não dar fome ou suplementar pela hora do expediente. Agora, o comportamento do Mark foi bizarro nesse episódio. Eu até pensei que ele tivesse ali alternando entre o interno e o externo. Mas no final do episódio ele mesmo diz que não se lembrou de mais nada e tal. Então esse tempo todo realmente era o Mark interno ali. Mas talvez a reintegração do Mark já esteja fazendo efeito e ele nem percebeu ainda. A personalidade do Mark externo é
totalmente mais séria do que a do interno. E nesse episódio, ele foi mais Mark externo do que ele costuma ser. A Halle e o Dylan até estranharam, né, e tal. Mas também o Mark S estar assim, poxa, ele tem todos os motivos do mundo aí, fala sério. A começar com o que eu acho que foi o maior baque pra ele ali, né? Que foi ele achar que tava tendo algo com a Halle, mas na verdade era a Helena. Pode ter passado milhares de coisas na cabeça dele, né? Que a Helena apenas usou ele, ou até que a Helena tava fazendo algum teste ali com o Mark pra simplesmente coletar dados ou algo do tipo. Isso até faria sentido, porque o Miltic falou pra eles que a Helena tava fazendo uma pesquisa, né? Agora pensa, o Mark, ele tava num momento íntimo pra caramba ali. Do tipo aquela troca de ideia que você só sente quando você tá com aquela parada diferente mesmo, sabe? E aí você descobre que nada daquilo era realmente aquilo, que era outra pessoa. Pensa na loucura, cara. E agora é como ele disse mesmo no meio do episódio, ali falando com a Halle. Como que eu vou saber se você é você? E o mais pesado é o que a Halle fala mesmo, que não tem como eu te provar isso, você vai ter que confiar em mim. Só que ele já confiou uma vez e se ferrou. Não dá pra saber mesmo confiando. É um baita problema que o Mark tá enfrentando ali dentro dele. Mas com relação ainda sobre a reintegração, tem um momento ali no funeral do Irving e o Mark não tá nem aí. E eles questionam o Mark por que ele não tá nem aí. E ele responde falando desse jeito: porque ele não tá morto, ele só não está aqui. Um pensamento bem típico do Mark externo, né? Depois, lá na casa do Mark externo, quando a cientista lá que fez a reintegração nele começa a olhar as coisas ali da Gemma, a esposa dele, e vê os restos cremados dela ali numa caixa ali, ela pergunta: era ela? E ele responde: eu pensei que era, mas ela não está morta, ela só não está aqui. Frases iguaizinhas do interno e externo, ou seja, a reintegração já tá fazendo efeito. Mas uma coisa que me deixa muito curioso foi quando o Mark falou pra cientista lá que ele não lembrava de nada ainda das memórias de dentro da Lumon, depois lá que eles fizeram a reintegração. E ela fala pra ele que talvez o seu interno se lembre. Cara, olha só que loucura. O interno pode ter acesso à memória do externo, mas pode acontecer do externo não ter acesso à memória do interno. Imagina o Mark interno tendo acesso à memória do externo sem ele saber. Cara, que doideira. Bom, gente, como eu disse, esse episódio foi rico em detalhes, mas qual episódio de ruptura que não é? Deixa nos comentários o que você achou de tudo que eu disse aqui com vocês e vamos trocar essa ideia, galera. Tá aí, galera, mais um vídeo aqui no canal, aqui dessa vez o episódio 5 de Ruptura da segunda temporada. Cara, que série maravilhosa, eu espero de verdade que vocês estejam curtindo aí as análises, tanto que vocês estão curtindo a série, porque eu tô adorando fazer e trazer aqui pra vocês. Aqui em cima já tá passando mais 2 vidinhos aí, esse é o momento. Se você não deixou o teu like, essa é a hora, galera, dá a força pra gente. Se você não gostou, tranquilaço, não tem problema nenhum. Vem ser membro, ajuda um pouco mais a gente troca uma ideia um pouco mais próxima no nosso canalzinho no Discord, vai ser top demais. Eu sou o Tarcísio Yamamoto e a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Valeu e fui!